as bandas de risco são divididas em grupos A, B, C, D e E. O grupo A são aquelas substâncias que são menos tóxicas, então que tem limites aí, limites muito altos. Então as bandas vão estar acima de 10 miligramas por metro cúbico e acima de 100 ppm para gases vapores, por exemplo. A banda B começa a ser um pouquinho mais tóxico. A banda C, a gente tem, é mais tóxico ainda. D, são altamente tóxicos. E o E são casos especiais. O E são casos especiais, como carcinogênicos, etc. Aí, mutagênicos, e a gente tem que olhar eles separadamente. E tem o S aqui, que podem ter absorção pela pele. Então, a gente vai categorizar uma substância de acordo com as frases de risco dela. Depois eu olho a quantidade utilizada. Vejam como é simples. Se eu estiver falando de sólidos, eu estou olhando ali a quantidade. Se é pequeno, eu estou em gramas ou pequenos recipientes. Média, quilogramas ou um saco ou tambor. Grande, tonelada ou caminhão. E os líquidos, a quantidade, mililitros e garrafas são pequenos. Média, litros ou tambores, é uma quantidade média. Grande, metros cúbicos e caminhões, são quantidades grandes. Então assim vocês vão fazendo, montando a ficha de vocês. Aí depois eu olho a propagação no ambiente. E olha que tanto que é assim, o que é um líquido volátil segundo a metodologia do Course Essential? São líquidos que muito volátil, líquidos que o ponto de ebulição é menor do que 50 graus Celsius. Ou seja, menos de 50 graus Celsius ele já está entrando em ebulição. A volatilidade média entre 50 e 150 graus Celsius e volatilidade baixa entre 150 graus Celsius. Beleza. Ah, Leandro, mas a temperatura do processo varia. Não é temperatura ambiente. Esses dados que eu falei agora eram para um caso de temperatura ambiente. Mas então, eu posso usar um gráfico que tem nesse material, que tem nesse livro, que é o seguinte: eu cruzo o ponto de ebulição do líquido com a temperatura de ebulição. Então, se eu tenho um processo, vamos supor que eu estou usando água, para ficar simples. O gráfico mostra o quê? Se eu tenho um ponto de ebulição da água a nível do mar, é 100 graus Celsius, mas vamos supor que eu tenho um processo a 75 graus Celsius. Se eu cruzar os dados, então ela está na região de volatilidade alta. A água, então a 75 graus Celsius, a nível do mar, vai estar numa região de volatilidade alta. Diferentemente, se eu estivesse utilizando a água, a temperatura ambiente, 25 graus Celsius, que estaria com volatilidade média. Então, eu consigo ainda adaptar, gente, para temperaturas de processo. Olha que interessante dessa metodologia.